A vida de Jó é considerada uma das mais belas histórias da Bíblia em todos os tempos. Quem de nós não repete de vez em quando o velho ditado que enaltece a paciência de Jó? O dom da paciência foi a principal virtude deste gigante da fé. Ele soube esperar em Deus até que a sua vida tomasse o rumo certo. E como demorou muito para o tempo de Deus acontecer na vida dele, o personagem Jó entrou para a história como o rei da paciência. O livro de Jó não revela especificamente o nome do seu autor, mas os candidatos mais prováveis são Jó, Eliú, Moisés ou Salomão. Trata-se de um livro sapiencial que nos ajuda a entender que Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão do nosso Pai do céu. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender a razão que está por trás do sofrimento humano. Jó testemunha que, à luz da fé, tudo tem uma explicação. A graça e a paz, meus amados, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciarmos mais um trimestre, o quarto trimestre de 2020, a lição número 1 sobre o livro de Jó. Que maravilha, né? A fragilidade humana e a soberania divina. Oh, glória a Deus! Tivemos esse vídeo introdutório, uma narração belíssima, as imagens de Cid Moreira. Se você não se inscreveu ainda, é o canal da Bíblia, chama Canal da Bíblia, que você possa se inscrever lá também. Tem alguns estudos bem interessantes, e tudo aquilo que é bom, que soma, que na verdade semeia, para o trabalho do Senhor, ele deve ser sim aproveitado, deve ser sim disseminado. Amém? E estamos hoje iniciando mais uma etapa, gente. E que maravilha, sabe? Hoje a lição número 1, ela tem o propósito de fazer uma apresentação ampla sobre todo o livro de Jó, os 42 capítulos. Na verdade, a gente não vai se ater a determinados detalhes, porque eles serão mencionados durante as 13 lições. Então estaremos juntos, para você que já é aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, quer seja internauta que se inscreveu, quer seja também irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, do ponto de pregação, a casa da irmã Ana. Então nós teremos até o final de dezembro, amém? Lições para aprendermos acerca do livro de Jó. E que maravilha, né? A gente, pelo que a gente conhece da Bíblia, de que até outras pessoas falaram em algumas determinadas pregações, a gente tem Jó como o homem da paciência, assim como foi falado no vídeo introdutório. Mas eu digo ainda mais que nós vamos aprender muito mais urgente. As concepções assim de perda, porque o justo sofre enquanto o ímpio, o pecador, goza das benéfices desse mundo. Enquanto o justo sofre, o pecador, vamos dizer assim, progride, cresce, usufrui. E quando eu lia, sabe, que eu também preciso estudar, claro, quando eu lia sobre Jó, eu entendo e reitera um pensamento que inclusive eu trouxe para vocês, não lembro se foi em alguma lição da Escola Dominical ou em algum comentário durante as lives da terça-feira, sobre a questão dos parâmetros. Parâmetro do que é bom ou o que é ruim. E que muitos desses parâmetros, ou quase a sua totalidade, foi instituída pelo homem. O que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio. E assim, se nós nos remetermos aos primórdios, à origem, de todas as possibilidades que Deus deu a Adão e a Eva,
apenas uma era impedimento, que era não comer o fruto da árvore. As demais coisas, eles poderiam fazer, até porque até então o pecado ali não estava instituído. Os seres criados por Deus, inclusive o próprio homem e a mulher, iriam usufruir de todo, vamos dizer assim, o ecossistema, de tudo que tivesse à sua disposição de uma forma muito diferente daquela de consumismo, por exemplo, que nós temos hoje. Dessa corrida, desse desejo material, dessa questão de se satisfazer muitas vezes, de deixar a opressão, ou a própria depressão, tomando por base a aquisição de bens materiais, por exemplo. Mas o propósito de Deus naquele momento era de dar o mundo ao homem, e que dele ele pudesse viver e usufruir. Claro, porque não existia esse pensamento pecaminoso. Ia ser de forma sustentável, de forma harmônica, convivendo com todos os animais, com tudo ali que estava à sua disposição. E o livro de Jó ele vai também trazer esse outro debate, porque muitas vezes, inclusive eu aprendi assim também. O interessante de quando estamos estudando é porque entendemos muito assim de que se estamos com Deus, somos mais que vencedores. E sim, somos mesmo. Assim, quem seria eu para dizer que, por exemplo, a Bíblia está mentindo? Mas eu digo mais que vencedor aí, ele não está atrelado a uma recompensa material. O mais que vencedor aí e as promessas que Deus faz na revelação da Bíblia estão quase que na sua totalidade direcionadas para uma promessa maior, que só vai ser garantida pela fé, que é como está no Novo Testamento, a partir da aliança Jesus Cristo, que vai ser conseguida pela fé, que é a vida eterna e a morada nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, que já está construída por Deus. Agora, quando isso vai acontecer, a própria Bíblia diz que só o Deus sabe, mas que estamos vivendo os últimos tempos e que os sinais estão aí para aqueles que estão vivendo em espírito poder, de fato, contemplar o cumprimento da palavra dia a dia. E retornando a essa parte de contextualização introdutória, essa parte introdutória, mas já fazendo essa contextualização, Jó vai exatamente nos revelar, essa experiência de Jó vai nos revelar que tudo que estamos esperando de bens materiais aqui, nesse plano, nessa situação em que nos encontramos agora, isso é pura vaidade, é efêmero. Se a sua expectativa ou se a sua plena satisfação está ancorada ou está numa esperança de algo que precisa acontecer aqui, eu te digo que vai ser frustrante quando isso de fato acontecer. Também não estamos pregando aqui nem defendendo que o homem deve fazer voto, por exemplo, voto de pobreza. Não, que é isso. O nosso Pai, aquele a quem nos entregamos e estamos confiando pela fé, cumprindo, nos esforçando, ele é dono do ouro e da prata, diz que enquanto estivermos aqui, ele vai dar sustento, ele vai suprir as nossas necessidades. É bem complexo. E são lições, é um livro que vai trazer essas reflexões. Porque, inclusive, num olhar pré-conceituoso que nós temos a respeito, por exemplo, do nosso irmão em Cristo, mas agora não estou falando dos que estão lá fora e que, porventura, estão passando por dificuldades, os que não conhecem Jesus ou os que deram as costas a Jesus, mas eu estou falando daqueles que perseveram. Por quantas vezes a gente, por descuido, por não vigiar, e até nos calarmos e apenas orarmos intercedendo por aquela pessoa, não prejulgamos quando algo acontece, uma doença, uma demissão, uma coisa, e a gente já fica com aquela percepção de dizer, eita,
o irmão deve estar fazendo alguma coisa errada para perder uma bênção dessa. E no livro de Jó, quantas bênçãos Jó tinha quando precisou passar pelo que ele passou? E os amigos o julgaram. Porque naquela época, por mais que não esteja, a gente vai ver isso na lição de hoje, inclusive, né, em relação a em que momento esse livro foi escrito, mas nós tínhamos as pessoas daquela época tinham essa condição e hoje não tem, né? Parece que hoje as pessoas, os crentes, os cristãos conseguiram superar isso. Mas o quão Jó foi julgado pelas situações que foram permitidas por Deus, visto que o Satanás, que estava dando um passeio na terra, né? Parece que ele hoje também não passeia, né? Porque tem pessoas que não acreditam. O acusador disse que estava passeando e Deus disse: tu viste, bem vistes aí meu servo Jó, homem íntegro? E ele disse: também. Tu dá família, tu dá riqueza, tu dá bem. O homem é bem sucedido. Quem é que não vai deixar, né, de te glorificar? E o lindo aí, eu chego a me arrepiar porque é implícito, está nas entrelinhas de um versículo e outro. Você vê que Deus diz: pois vai lá. Satanás mentiroso, pai da mentira, aquele que só faz acusar, pois vai lá. Só não tiras a vida do meu servo Jó. E eu tenho certeza de que ele não vai virar as costas para mim. Isso aí já é a minha linguagem. Aí quando eu trago essa análise para a nossa vida, o desejo maior de Deus, porque o Satanás continua sendo o meu e o teu acusador. Você tem que saber disso. Tá pensando que ele, não, é miliano, não, fulano de tal já está há muitos anos, não tem mal o que acusar não. Tu que pensas que ele não te acusa diariamente ao filho e ao pai. Tu que pensas, por isso que chamamos, a Bíblia chama de Jesus Cristo, o único que está à destra do Pai, como nosso advogado, porque é o que advoga por nós. Mas tu que pensas, e pensas enganado, ou enganada, que o adversário não te acusa. E o desejo de Deus seria, cada vez que esse adversário chegasse para dizer: olha, aquela ou aquele que tu diz que foi restaurado, que tu compra, vice Jesus, tu o advogado Jesus Cristo, tu que dizes que ele é miliano, é um servo esforçado, que todo dia ora, que ora sempre que possível também durante o dia, que intercede, que está ouvindo a voz do teu Espírito Santo, que está se esforçando em negar, deixa eu tirar ele dessa zona de conforto, para tu ver se ele não vai virar as costas. E eu não vou contar aqui meu testemunho, que eu fui um que virei as costas várias vezes. Se você nunca virou as costas para o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu virei. Não quero contar o testemunho agora, eu já contei outras vezes, porque senão vai fugir muito aqui do tema. Mas o nosso adversário, ele está para isso. E agora vem aquela perguntinha. Tu vai ter coragem, né, de ridicularizar Jesus Cristo, o teu advogado que está lá te defendendo, com toda a força das investidas e das mentiras do adversário. Porque ele está acreditando em você. Ele está acreditando em você. Você vai deixar? Aí é uma lição, por isso que é uma lição que vai trazer muita coisa, porque ainda nas igrejas e ainda na cabeça de muitos cristãos, a nossa satisfação em Cristo, em reconhecer Deus, está atrelada à questão da recompensa. A recompensa, ela é uma consequência, ela não pode ser o motivo, ela não pode ser a justificativa, a minha justificativa para buscar a Deus.
Por isso que tem a música, né? Jó, como pode ainda adorar? Tananana. Aí diz, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Mas que diz assim, é porque eu esqueci a partezinha que diz assim, não adoro pelo que ele faz, né? Mas eu adoro pelo que ele é. E Jó sabia quem era Deus. E Jó sabia quem era Deus. A minha fé e a sua fé, ela não pode estar pautada naquilo que eu tenho ou naquilo que eu estou conseguindo, principalmente se for de forma, se for material. Precisamos, né, comprar. Eu até colocava numa mensagem que eu mandei para uma pessoa hoje, que a nossa felicidade não pode estar naquilo em que a ferrugem e a traça corroem. A nossa felicidade precisa estar pautada numa experiência que, inclusive, hoje, nessa primeira lição, já vai falar bem por cima em relação a isso, né? E durante todas as demais, né? Essa mais 12 lições, inclusive é o que Paulo falou lá ao povo de Efésios, aos Éfesos. Ler a palavra é importante. Viver a palavra é mais importante. Ouvir sobre Deus é importante. Mas conhecer a Deus como experiência particular e singular é mais importante. Amém? Então, a nossa lição hoje, ela está bem estruturada. Deixa eu voltar aqui. Pronto, isso. Livro de Jó, né? Falando aqui um pouco das lições para a gente iniciar. São 17 minutos, mas foi bem interessante essa parte introdutória, né? Esse momento introdutório. E nós estamos hoje na lição 1, ó, e a lição 2, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia de Elifaz, ó, só os pecadores sofrem. Ô, glória a Deus, vamos aprender muito, viu? A teologia de Bildade, ó, se há sofrimento, há pecado oculto. Se eu sofro hoje, é porque Emiliano está com algum, né? Tem algum crime aí que não está revelado. Explica essa história direito. Será? A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. As tribulações. O justo, quando ele passa a entender, e aí vem aquela história da fé, quando ele passa a entender que as etapas de vida, da sua vida, o seu trilhar aqui nesse mundo, ele está pautado em experiências, são experiências. Você tem que entender isso, que o novo dia concedido para você é mais um dia de experiência, de aplicação daquilo que você aprendeu até então, e momento singular de aprender coisas novas, de aproximação, de crescimento e de amadurecimento. Aí essa história da teologia de um dos amigos, né, de Jó, para dizer que o justo não passa por tribulação. Eu concordo, não tribulação como você está pensando e como foi o propósito do autor da revista quando falou o nome tribulação. Mas eu entendo que os parâmetros de bom e mal, né, do que é ruim e do que é bom, de bem e mal, de bem e mal, e de bom e de ruim, são parâmetros exclusivamente mundanos, elaborados pelos homens. E de que todas as coisas, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles, então até a tribulação parametrizada, né, nessa balança de bom, ruim, bem e mal, ela também vai me favorecer. Todas as coisas cooperam, elas vão cooperar, né, para o bem daqueles que amam a Cristo.
Tá certo? A gente vai poder, nessa lição, né, especificamente, por exemplo, nessa lição 8, que fala por isso, mais à frente, daqui a mais ou menos 2 meses, né, nós vamos poder tratar especificamente sobre isso. Lição 9, Jó, a inescrutável sabedoria de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. Lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Eu preciso sofrer para aprender. Como é que se diz? Condição sine qua non. Que para eu aprender, eu preciso sofrer. Assim nós não teríamos pessoas que, por exemplo, são exemplos, né? Pessoas que nasceram num berço cristão, que não necessariamente precisaram passar por decepções mundanas para se voltar para Cristo. Se isso é verdade, então não existe o cristão, não é cristão puro, a palavra que eu queria dizer, mas vamos dizer assim, o cristão, de fato, aquele que não precisou passar por experiências negativas. Então quer dizer que aquele que não passou por experiências negativas não tem condição de, por exemplo, ser templo e morada do Espírito Santo, porque para eu dar o devido valor a Jesus Cristo e a Deus, eu preciso ter como parâmetro comparativo uma experiência péssima, uma experiência como devoto, como seguidor de uma determinada filosofia. Não necessariamente. Eu vejo, o Espírito Santo está trazendo agora essa palavra, eu vejo que essa vivência nesse plano de salvação, instituído por Jesus Cristo no Novo Testamento, é um plano, é um projeto pautado todo, claro, no que foi revelado aqui na Bíblia, mas de experiências. Não basta apenas ter o conhecimento do que está ali, mas é preciso vivenciá-los, experimentá-los. E aí é o que vai fazer que as experiências elas sejam individuais. Individuais. Tem pessoas que passaram por situações de experiências singulares com Deus, que é praticamente isso hoje, que não faz com que essa pessoa, né, seja abalada por qualquer doutrina aí mentirosa. Não é? Entendeu? Então, é bem importante isso, ok? Nós temos também, quando Deus se revela ao mundo, quando Deus se revela ao homem e quando Deus restaura o justo. Amém? Nossa leitura diária também está pautada aí, que toda a escritura é inspirada para a instrução. Na terça-feira, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Deus tem compromisso com os justos e na quinta-feira Deus não tem compromisso com os injustos. Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil, e a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Antes de fazer a leitura bíblica oficial em classe, como eles chamam aqui, também nós vimos que Jó foi um homem íntegro. E para falar de integridade, eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre integridade. E ele dizia que, você quer saber se você é íntegro? Integridade é tudo aquilo que você não faria, mesmo estando, por exemplo, num quarto sozinho de portas fechadas, onde ninguém estivesse vendo o que você estava fazendo. Isso seria integridade. A filosofia traz eu acho, deixa eu olhar aqui bem rápido, inclusive eu trouxe aqui para vocês outra tela bem interessante para a gente fazer algumas pesquisas hoje nesse tema, que é sobre o anel de Giges. De Giges. Exatamente, foi Platão aqui, ó. Platão, sabe? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A gente não vai ver o vídeo não, certo? Só para vocês verem. O mito do anel de Giges, que foi Platão que trouxe essa informação aqui.
não é? E sabe o que o anel de Giges revelava? Dizia que que existia um homem muito bom, um homem muito correto, um homem muito íntegro, e essa sua integridade era reconhecida na sociedade. Aí houve um dia, né, eu estou aqui, não é conjecturando, mas estou fazendo aqui fazendo uma interpretação do que Platão diz que um certo dia esse homem encontra um anel perdido em determinado lugar. E quando coloca esse anel, ele percebe que esse anel dá um poder, né, espetacular, que é do homem ficar invisível. Eita glória! E diz que quando esse homem experimenta esse poder, e percebe que quando bota o anel ninguém mais o consegue ver, enxergar, diz que esse homem, outrora íntegro, começa a revelar, né, a verdadeira condição dele. Aquilo que, por exemplo, estava preso por um cumprimento da lei, por exemplo. É por isso que Deus fala, né, a palavra de Deus fala sobre a questão de você não viver essa palavra só por cumprir, como que fosse uma obrigação. Porque num dado momento, essa obrigação sem experiência pessoal, ela vai ser enfadonha e você vai jogar tudo pro ar. Então, voltando para o anel de Giges, diz que quando essa pessoa esse homem botou o anel, viu que ficava invisível e que ninguém sabia o que ele estava fazendo, onde ele estava, diz que começou exatamente a surgir na cabeça dele aquilo que, na verdade, estava na gênese da carne dele. Né? As coisas mais pecaminosas, mais absurdas. Não é? Porque ele podia fazer tudo, ele ver aquilo que não podia, que ele talvez não pudesse ver enquanto os outros estivessem o observando, né? Você está entendendo, né? Aquela história. Inclusive, o Manicinha falou terça-feira, pessoas olhando, tá lá com o celularzinho. Antigamente o computador era mais difícil, né? Telona grande, chegasse alguém, dava para... Mas telinha pequenininha, aí tem muito... Felizmente, servo de Deus, olhando coisa que não deve no celular, pornografia, né? Vídeos aí que não trazem, né? Não somam, pelo contrário, diminuem. Né? Estão repassando aí muita coisa. Não estou nem falando em fake news, não. Tá essa campanha aí. Mas diz que o anel dava essa condição. E quando esse cara sentia o desejo de fazer aquilo da carne, sabe, que está entranhado na carne, o pecado, quando ele sentia o pecado aflorar, para ele não se queimar, sabe, não se queimar com a sociedade, ele colocava esse anel e aí ele podia curtir aí, fazer, sabe, vida promíscua, o que ele quisesse, que ninguém estava observando. Para essa sociedade que vive pela aparência, esse homem continuava a ser um homem exemplo. Mas aí vamos trazer para a Bíblia. Será que você está usando esse anel de Giges? Né? E a tua igreja lá, o templo institucionalizado, as pessoas que estão à tua volta ainda continuam te considerando um homem de Deus, quando na verdade tu não passa, né, de um terrível pecador, de uma pessoa que precisa nascer de novo. Enquanto há graça, há esperança. Quem sou eu aqui para te acusar? Mas se o Espírito Santo traz a lembrança, é porque nós precisamos entender que para sermos salvos, o nosso parâmetro de integridade, ele precisa, se não bater lá os 100%, ele precisa estar o tempo todinho chegando lá. Porque você precisa viver aquilo que de fato a Bíblia quer que você seja. Não tem meio termo. Jogue fora esse anel de Giges que está no seu dedo e passe a viver de fato uma vida
um cristianismo de salvação. Não é um cristianismo de aceitação social, não, viu? É um cristianismo de salvação e não um cristianismo de aceitação social. Amém? Vamos voltar? Então, a leitura bíblica em classe se encontra, né, hoje tem algumas referências, uma em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. Tem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ezequiel diz que, ainda que estivéssemos no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor, Senhor Deus. Ou se enviar peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nesse meio, no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas, pela sua justiça. A segunda passagem diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deixa eu voltar aqui. E na terceira referência, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Lembrando que essas últimas 2 passagens desse slide são passagens relacionadas já no Novo Testamento. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu só acho que as pessoas precisam deixar, sabe, de pegar, por exemplo, esse versículo 11 aí do capítulo 5 de Tiago e deixar de interpretar esse versículo, sabe, para justificar, por exemplo, as suas fraquezas. Ou no anel de Giges, né, a verdade que está encoberta, mas é uma verdade que você sabe, né, para justificar a Deus e a justificar os homens, o fato, né, de você não assumir esse cristianismo de salvação, né, de fato, de ser aquilo que Jesus Cristo quer que nós sejamos, mas de ficar ali na minha zoninha de conforto, ser aceito socialmente, eu sou santo, eu vou domingo para a igreja, né, faço minhas caridades, etc. E está tudo muito bom, está tudo muito bem. Cuidado, viu? O Senhor é misericordioso, sim, mas a Bíblia também já demonstrou em várias outras passagens, quando o Senhor, né, de fato, bate o martelo, e percebe que a pessoa está meio que levando ele meio que na camaradagem, né? Não quer de fato mudar. Amém? O texto áureo diz que eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Foi aquilo que a gente falou na introdução, que a gente vai ter condição, nesse trimestre, de esmiuçar, né, de detalhar bem essas questões da vida, né? Porque o justo sofre, porque o ímpio progride na vida, né? Amém? Porque quem está passando por tribulação quer dizer que está em pecado. Existem outras e outras e outras, e essa lição, essa revista desse trimestre vai ser uma maravilha. Os tópicos dessa lição, né? A gente vai passar bem rápido, mas é importante, como escola bíblica, autoria local e data do livro de Jó, está aí o segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó, ele vai falar um pouco, né? A gente vai passar um pouquinho rapidinho, mas não deixando de informar os amados. E o 3, natureza e mensagem do livro de Jó, porque os justos sofrem, existe bondade desinteressada, pode o homem compreender Deus? São questões que já vão ser mencionadas nessa primeira lição, mas elas vão ser detalhadas nas lições específicas para essas questões. Amém? Então, tópico 1, autoria local e data do livro. Oh, glória a Deus. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates, né?
As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né? Eles dizem também que os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Porque esse livro de Jó vai falar muito, né, sobre o que é um homem que tinha tudo e de uma hora para a outra passou a não ter nada, né? E pela paciência e fé, né? É bem importante o que ele diz aqui a respeito disso, que quem for ler o livro de Jó, quem for estudar o livro de Jó, possa estudar o livro de Jó na sua totalidade, entendendo exatamente que por trás de perder, né, por trás dessa relação perder e ter, né, ou perder e ser restituído, está uma coisa muito maior aí, que é a questão do conhecimento, da fé naquele que tudo pode, que tudo pode. O perder e restituir, ou o que eu era e o que eu sou, não é o foco da mensagem. A mensagem está numa perseverança, no perseverar, no manter firme aquilo que de fato, né, é a justificativa para que qualquer situação que para pessoas desse mundo sejam impossíveis de suportar, de passar, mas que o verdadeiro cristão, nós agora, trazendo para o Novo Testamento, já que Cristo, né, mencionamos isso sempre, mas no tempo de Jó era só Deus. Mas sabendo naquele em quem você tem crido. E o exemplo de Jó, o testemunho de Jó na Bíblia, tem sido o testemunho de alguns que passaram por situações extremamente adversas na composição do que se demonstra como adversidade nesse mundo e que superaram apenas crendo na promessa, naquilo que as Escrituras trazem sobre o cuidado de Deus com aqueles que de fato, né, o servem. Amém? Vamos voltar? Ainda diz que a própria Bíblia, né? A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Para o cristianismo histórico e conservador, o livro de Jó não é uma ficção religiosa. Podem outros pensarem aqui que, tudo bem, tem inspiração divina, mas na verdade isso foi uma história, né, que foi contada por, sei lá, vamos dizer que já que ele cita aqui que até pode ter sido Moisés, que Moisés pode ter, né, contado ali para o povo numa noite daquela, por exemplo, lá no deserto, para fazer com que essa história, que tem começo, meio e fim, ela servisse como uma forma de comover aquele povo que, por exemplo, estava passando aqueles momentos no deserto. Mas não é uma obra de ficção. Ele vai dizer que essa narrativa de fato, e que inclusive o próprio Jó é um personagem histórico da Bíblia, assim como foi, a gente pôde ver isso, como foi Noé e Daniel, que é o que, inclusive o nome de Jó, desse personagem histórico da Bíblia, ele é citado, né, noutros livros da Bíblia, depois dele, né? Ezequiel, Tiago, citam Jó na Bíblia, amém? 2, o tópico 2, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, né? Eu acabei de falar, o profeta Ezequiel confirma que Jó foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, está lá a referência Ezequiel 14:14. E Tiago, no Novo Testamento, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, Jó, bem como a sua autenticidade textual quando se destaca a perseverança de Jó, Tiago, capítulo 5, versículo 11. A terra de Jó, aqui nesse subtópico 3, vai mostrar que de fato ele era da terra de Uz, aí o próprio mapa aí ilustra mais ou menos onde era localizada essa terra de Uz, situada ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. E a época de Jó, diz aqui que a maioria dos comentaristas situou os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal de Abraão, Isaque e Jacó.
Aí ele vai se pautar essa justificativa com base nas narrativas dos capítulos, né? Com base no que é mencionado, as características que estão presentes, né, no livro de Jó, dá para correlacionar uma determinada época, como o primeiro Jó, capítulo 1, versículo 5, diz que o sacerdócio como instituição ainda não existia, né, para essa época, visto que Jó era sacerdote da sua própria casa, mas não existia ainda a figura do sacerdote como essa que a gente vê na Bíblia. É a boca do povo para Deus, aquele que ia no Santo dos Santos apresentar, né, uma vez por ano, entrava lá, uma vez por ano, para apresentar os sacrifícios do povo a Deus, por exemplo. Jó, capítulo 42, versículo 15, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Né? O que ele retrata aí, né, até o momento em que Moisés recebeu no monte, lá passou 40 dias, 40 noites recebendo de Deus, né, as leis. Até então, as filhas não podiam ser co-herdeiras juntamente com seus irmãos, né? Então aí, por isso que eles fazem essa relação em relação ao período, ao momento em que de fato essa narrativa, né, de Jó tenha acontecido, ok? Jó 42:11 diz que a palavra hebraica, aí vocês vão me perdoar, quesitar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis 33:19 e em Josué 24:32. Então são aspectos que foram relevantes, né, que foram considerados nessa lição, para mais ou menos aproximar aí a época em que viveu Jó. A síntese do tópico com a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Estamos com 42 minutos e 38 segundos. Como esses tópicos a gente vai passar um pouquinho mais rápido, eu creio que vai dar tempo hoje tranquilamente da gente concluir essa lição 1, conforme ela pede. O tópico 2, estrutura literária do livro de Jó. Então nós temos aqui o subtópico com prosa e poesia. Ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que, neste livro, há uma obra de natureza poética. Não é menos inspirado, mesmo ele sendo de natureza poética, né, a forma como está escrita, ele não é menos inspirado do que os demais livros da Bíblia, por exemplo. E ele pertence a um diferente gênero literário. E aqui, inclusive, na revista diz que Jó precisa ser lido. Esse livro de Jó precisa ser lido dessa forma. Eu trouxe para vocês aqui, ele diz, dessa forma como? E como é que se lê um livro literário? Eu trouxe uma referência atual aqui, né, que trata aqui, ó, que vai falar um pouco de como ler. Ó, não sei se está aparecendo, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. Como ler um texto literário, né? Não necessariamente bíblico, mas e da faculdade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, como é que se lê um livro literário, né? A pergunta supõe que haja uma maneira correta de ler um livro literário, já que existem especialistas e professores nessa aparente, difícil e hermética tarefa. Isso que é bem difícil ler um texto literário, né? Ele vai requerer algumas competências. O filósofo Wilhelm Flusser nos diz que há duas maneiras de ler literatura, ambas válidas e complementares. Gosto das orientações dele, mas ele acrescentaria outras 3, todas igualmente válidas, o que nos deixará em 5 módulos de leitura. Para a crônica de hoje, ficamos com os 2 módulos de Flusser. Ele nos diz que se pode ler o livro literário ou como resposta ou como pergunta. Quer dizer, Oxente, Emilia, tu está trazendo aí, esse oxente, se você não é daqui da região Nordeste, viu? Você está trazendo aqui um comentário que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu trouxe uma forma aqui, como esses professores aqui da universidade dizem, que a gente deveria ler textos literários, né? E nada, aí quando ele chegou exatamente nesse ponto aqui, eu vi que tinha relação, porque o livro de Jó, né, ele não vai só apresentar, né, uma contextualização para que precise ser conhecida, mas vai trazer na bagagem, nessa bagagem de situações que precisam ser
ser apresentadas para o leitor, né? Nós aqui que lemos a Bíblia, não só lemos, mas precisamos viver situações como ele colocou aqui. Você vai ler o livro ou como resposta para as situações que você está passando, ou como questionamentos. Por isso que, inclusive, lá no índice, você vai ver, né, quando a gente pôde ler lá o sumário, as lições, e algumas delas vai trazer porque o justo, como é que se diz assim, progride enquanto o ímpio, desculpa, porque o justo sofre enquanto o ímpio, por exemplo, progride, né? Ou se o justo está passando por uma situação difícil, isso quer dizer que ele está em pecado, né? Então, eu fui buscar por conta disso. Diz que no primeiro caso, se você ler como resposta, né, a pergunta do seu tempo, então tentamos entender essa resposta para o que se faz necessário, antes de entender a pergunta geradora. Relacionamos a obra do autor às questões e as obras do seu tempo, e fazemos o que Flusser chama de crítica, e eu chamaria de análise. É meio que fazer uma ponte. Se você ler o livro de Jó como resposta, você vai pegar as situações deles ali e meio que fazer essa contextualização e fazer uma análise das situações. E eu ainda digo mais, por mais que a composição social dessa desse provável tempo aí que está instituído, que é meio que indefinido, mas as situações que estão lá, de vivência de lá, dá para serem trazidas para a nossa realidade hoje também. No segundo caso, que aí seria como ler, né, o texto literário como pergunta, né, ele diz aqui que tentamos respondê-la usando o texto como um pré-texto da nossa reflexão, isto é, do nosso próprio texto. Assim como o autor tentou responder a pergunta que lhe faziam, nós nos colocamos no lugar dele e tentamos responder a pergunta que ele nos faz, realizando o que Flusser chama de especulação. Lembrem-se, estou pegando aqui uma justificativa da universidade para a gente tentar entender, porque provavelmente, não sei se faz muito tempo que você estudou, eu particularmente faz tempo que eu estudei literatura na educação básica, e digo, meu Deus, como é que, se ele menciona aqui na nossa revista, que nós temos que o livro de Jó precisa ser lido dessa forma, como um texto com estrutura literária, então eu preciso voltar a tentar entender como é que se lê um livro de cunho literário. E, claro, nós precisamos trazer para nós assim, essa racionalidade, mas não podemos ser racionais demais de maneira a deixar a nossa fé em xeque. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então eu estou pegando lá a base, não estou dizendo que lá é a correta, mas para a situação acadêmica que esse blog aqui que essa postagem está se referindo, nós vamos trazer para a nossa leitura do livro de Jó durante esse trimestre. Amém? Ele diz ainda aqui, só para terminar, as duas maneiras de ler não são excludentes nem puras. Ao criticar e analisar, acabo levando algumas especulações novas. Não é mais nada do que, por exemplo, aconteceu comigo quando estava me preparando para dar essa aula, por exemplo. Ok? Acabo de especulações novas. Começaram a surgir outras coisas que, pelo fato de nós, né, de que eu estou buscando mais, tentando entender mais do que aquilo que só foi passado para mim, eu passo a entender outras conjunturas que estão atreladas ao texto e que, porventura, estavam passando despercebidas, e inclusive passavam despercebidas, porque eu próprio não exigia esse entendimento, porque eu não tinha experiência. Por isso que a Bíblia, aí agora eu falo de uma forma geral, a Bíblia, cada vez que você lê, em cada momento que você lê-la, você pode ler ela todinha, sei lá, daqui a 3 anos ler novamente, você vai encontrar situações novas, porque você também passou por experiências novas e que no momento anterior elas passaram rapidamente sem ter o devido valor, porque você ainda, vamos dizer assim, ou talvez não estivesse tão maduro, ou ainda não estivessem preparado para perceber essas novas situações, essas nuances. Entendeu?
Então vai depender muito também da minha composição, da minha estrutura hoje. Então o que o senhor está dizendo aqui é que se eu ainda estou novinho na fé, eu não vou aprender. Vai. E o mais interessante da Bíblia é isso. A Bíblia ela se adequa a qualquer situação. Se você está novo na fé, toda a mensagem dela vai estar contextualizada à sua situação nova de fé, de nova caminhada. Se você já é uma pessoa, sei lá, que inclusive já fez teologia, que já é pastor, ou que se debruça apenas em estudar, né, a palavra mesmo, né, ela também vai continuar revelando outras situações. É lindo isso. Não sei se você está conseguindo entender, e eu queria me fazer claro, porque estamos aqui no momento de escola bíblica, ok? Eu vou terminar aqui esse momento que diz, deixa eu ver, para melhor sustentar minha especulação, recorro a alguma análise. Mas há quem prefira ler predominantemente de maneira crítica, essas pessoas tendem a escrever tratados sobre o assunto, procurando esgotá-lo. Aí é que foi aí o que ela coloca aqui, claro, de forma acadêmica, eu já não acredito na Bíblia, que foi exatamente o que eu disse. Não acredito na Bíblia, não. Eu não acredito com a Bíblia, é isso que ela disse em relação à Bíblia, porque a Bíblia ela se renova. Essa leitura parece que ela continua a revelar situações novas a partir das experiências que você está tendo. Certo? Vai depender muito do seu grau de interesse e amadurecimento e de experiência espiritual também. Amém? Vamos avançar aqui? 52 minutos, eita glória. Então nós temos no início um prólogo, né? Aí trouxe também para você, meu Deus, tanta palavra difícil que é prólogo. Prólogo, olha aqui, ó, prólogo. Prólogo em uma peça teatral, cena ou monólogos iniciais. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. Iniciais em que, né, são dados elementos precedentes ou elucidativos da trama que vai se desenrolar. É como se fosse uma parte introdutória, né? Ele começa o prólogo ali, ele vai apresentando algumas coisas meio de forma introdutória para agarrar mesmo a pessoa, para a pessoa ficar, né? Entendeu? Tentando entender um pouco do que vai acontecer, mas também aguardando surpresas no desenvolvimento, no desenrolar da história, né? Ele vai falar também do epílogo, e o epílogo seria o quê? É uma parte do texto no final de uma obra literária ou dramática que constitui a sua conclusão ou arremate final. Então, a parte do prólogo seria essa parte introdutória bem feita num texto literário que vai fazer com que conquiste o leitor para que ele continue lendo. Pronto, eu acho que chegou agora, né, o significado melhor para essa situação. E o epílogo é o fechamento. Agora o fechamento, vamos dizer assim, no livro de Jó, fechamento com chave de ouro. O leitor chega nessa etapa final, né, e pega aquele desfecho, não só aquele fim, né, mas uma coisa bem estruturada, sabe, que vem com uma sequência de raciocínio, vamos dizer assim, que vai, você vê que não caiu do céu, dizer, as coisas assim não apareceram do nada. E nisso eu não estou me remetendo aos milagres de Deus, não. Estou falando da estrutura do texto nessa condição aí que foi apresentada, tá certo? É o fechamento, o epílogo, é o arremate final, né, de toda a trama que foi iniciada desde o prólogo, o texto intermediário e concluiu no epílogo. Organização, vamos lá. No texto, em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, aí depois, Jó começa, né, principalmente na parte do epílogo, onde tem a parte do monólogo, depois 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, 4 outros, ficou bem branquinho aí para vocês, 4 outros discursos de um quarto amigo, jovem Eliú, depois tem a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e por último, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa, tá certo? Isso não vai ser determinante, totalmente determinante. Ah, meu Deus, eu preciso entender isso aí tudinho para poder entender a história de Jó e revelar, lembrando que sempre que nós estivermos lendo a palavra de Deus, recomenda-se primeiro fazer uma oração. Convida o Espírito Santo. A palavra, a Bíblia não é a revelação de Deus através
né, do escrito divinamente inspirado, a primeira coisa, que seja eu, que seja o pastor Hernandes Dias Lopes, que seja Augusto Nicodemos, que seja Paulo Júnior, que seja quem for, que seja o pastor da sua igreja, que seja um teólogo dos teólogos reconhecido, com bacharel, com que for, com PhD, não sei. Convide o Espírito Santo para fazer parte dessa leitura com você e peça a ajuda dele, Espírito Santo, o Deus vivo, a terceira pessoa, o Deus vivo, lembra o que a gente vem falando nas outras aulas e na live da terça? A terceira pessoa. Não ignora a liberdade do Espírito Santo, daquele deixado por Jesus Cristo para os discípulos, que estaria conosco, que estará, que ele ainda não voltou, estará conosco até a consumação. Convida ele para fazer parte dessa leitura. Amém? O livro de Jó possui 2 recursos estilísticos: metáforas, usada pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade ou maior vivacidade, né, ao texto. E aqui ele traz, por exemplo, deixa eu achar aqui, só um minuto, ele diz aqui, por exemplo, no capítulo 7, versículo 6, Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Né? É como se dissesse, as coisas vão e vêm e a vida é constituída disso. Então, são metáforas que são utilizadas durante todo o texto. E o paralelismo, onde os elementos literários repetem na mesma ordem emiliana. E paralelismo emiliano. Até eu tive dificuldade de entender o que seria um paralelismo, viu, gente? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, deixa eu colocar na tela para vocês verem aqui, também outro exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento em relação a paralelismo. Eita glória! Eu pegou aqui, angustiado questionou, isso aqui é um exemplo, angustiado questionou a mãe se era inteligente. Se ele era inteligente, isso foi um filho, né? Disse, mãe, eu sou inteligente? E a mãe respondeu que ele, assim, para não dizer sim ou não, ela seria objetiva e dizer, meu filho, sim. Não. A resposta dela se caracteriza como paralelismo porque ela responde assim, ó. Questionou a mãe, o filho, né? Questionou a mãe se era inteligente e ela respondeu que ele calçou 2 meias diferentes. Ela nem respondeu sim ou não, mas com a resposta que ela deu, subentende que o menino não era, porque é normal calçar 2 meias diferentes, por exemplo. Bem que eu estou falando de moda atual aí, dessas coisas não. Mas subentende que não é normal, e que não é inteligente você calçar 2 meias diferentes. Estou falando aqui de estilo. Mas aí o paralelismo estaria relacionado a isso. Por exemplo, se eu dissesse assim, Emiliano, será que Emiliano é uma pessoa cuidadosa? O carro dele se encontra na oficina. A minha resposta, né? Uma pessoa pergunta assim, Emiliano, será que Emiliano é uma pessoa cuidadosa, por exemplo? O carro dele está lá na oficina. Então, quer dizer, a minha pergunta nem estava relacionada a carro, necessariamente. Mas estava num gênero muito maior, que era o quê? Cuidado. Mas aí a outra pessoa, para responder que eu não era cuidadoso, não disse nem sim nem não, mas disse que, por exemplo, meu carro teve que citar na oficina porque eu não tive cuidado, provavelmente. Né? Então é só para a gente trazer assim, já que é escola e essa primeira lição exige muito disso, né? As demais já passam muito para um debate bíblico mesmo em apresentação, mas como eram os tópicos da lição, então eu estou trazendo para vocês apenas para esclarecimento. 59 minutos e 17 segundos, terminamos o tópico 2, que diz que o livro apresenta a estrutura literária de prosa, poesia e prosa, que há também o uso de metáforas e paralelismos. Amém? E o último tópico, a natureza e mensagem do livro de Jó, estamos concluindo. Ele traz como primeiro subtópico, aí é aquilo que a gente disse que vai ser bem esmiuçado, né, nas demais lições, nas outras 12 lições desse trimestre. Por que os justos sofrem? Ele diz que aqui, ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Né? Inclusive, livros e livros de autoajuda são lançados diariamente aí. Né? E que o homem por si só, ele pode fazer uma reflexão e conseguir achar esse equilíbrio nele mesmo. Nele mesmo. É a questão dos livros de autoajuda. Antigamente falavam
eu não me lembro nem se eu estava acho que eu não estava ainda não tinha voltado para Jesus não. E alguma pessoa fez um comentário contrário à questão do livro de autoajuda e eu não rebati, mas eu disse, de momento eu não concordei. Para você ver que é tudo momento da nossa vida. Mas porque a maioria, ou se não a sua totalidade dos livros de autoajuda, eles buscam no próprio ser humano, ele quer que o próprio ser humano seja autossuficiente e que dê essa condição de, vamos dizer assim, de sacudir a poeira, vamos dizer assim. E o homem, na própria essência, encontrar a solução, né? Ele próprio precisa fazer uma autoanálise e reconhecer as suas fraquezas e, dentro dele mesmo, buscar no seu baú que está guardado, né? Bagunçado e guardado lá no fundo dele, a coisa que vai, né, lhe colocar numa situação bem diferente daquela que ele se encontra. E nós sabemos, nós cristãos, sabemos que nós somos eternamente dependentes dele. Eternamente dependentes dele. Eu tenho que saber que eu preciso de Cristo. Tem coisas que eu preciso fazer, mas eu sou eternamente dependente de Cristo, dependente das revelações do Espírito Santo para me guiar, para que eu possa trilhar exatamente no caminho de salvação. Porque se eu depender apenas de mim, eu não estaria hoje aqui não, gente. Estaria não. Eu não estaria aqui, porque eu não teria aguentado o início das primeiras provas que me aconteceram quando eu de fato, né, retomei a minha caminhada agora, claro, de uma maneira bem diferente, bem mais reveladora, bem singular até. Por mais que não seja a primeira vez, mas dessa vez é bem singular, não é nem plural, é singular. Vamos voltar? Do contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam as consequências de seus pecados. Então, quem estivesse passando por maus bocados estaria diretamente relacionado a você estar em pecado. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Será? O 2, existe bondade desinteressada? Não se desestimule, viu, meus amados? Você que está entrando agora, são temas que vão ser abordados mais detalhadamente nas lições que se seguem. Isso aí é só para dar um gostinho. Existe bondade desinteressada? Foi aquilo que ele falou no início. Na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Ele era um homem bem agraciado, né? Tá vendo? Jó tinha uma família formidável, Jó era cercado de muitos amigos, Jó gozava de boa saúde. A gente diz assim, ó, que para muitas pessoas qualquer prática religiosa não passa de barganha. Inclusive tem pessoas que tiveram péssimos exemplos de cristãos, né, que momentaneamente falaram bem de Deus, inclusive por determinado momento até fizeram convites para que essas pessoas também gozassem, né, dessa benéfice da prosperidade material que é pregada hoje em dia, continua e está sendo bem disseminada, viu? Essa teologia da prosperidade aí, e que hoje já não estão mais, inclusive dentro das igrejas, e que deram um péssimo testemunho, e que pessoas que não caíram nesse convite momentâneo, nesse ímpeto momentâneo, por conta da gratidão material, né, continua dizendo, eu quero ir para a igreja porque quando fulano estava assim, ó, um dia desse fulano estava assim, aí agora já não tá, o Deus já não presta, eu quero fazer parte desse, eu não, prefiro estar aqui. Se é para ir para o inferno mesmo, se é que existe inferno, então que eu vá para o inferno nessa condição que eu já estou mesmo. Né? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Né? E Jó, de fato, mostrou exatamente aquilo que o Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Todo-Poderoso, sabia que ele era. Né? E foi aquilo que eu mencionei no início. Será que
o nosso advogado hoje, Jesus Cristo, que está à destra de Cristo, advogando por nós, me defendendo, te defendendo lá em cima. Está se sentindo orgulhoso, né, dessa persistência, do nosso domínio próprio, da resistência ao pecado? Será que ele está satisfeito comigo e com você hoje? É momento de nós pensarmos bem direitinho. Terceiro subtópico está acabando, viu, gente? Agora, pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, aí eu trago essa parte aqui da revista, né? Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Eita glória! Está lá em Atos 9, capítulo 9, versículos de 1 a 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Eu preciso conhecer, preciso ler até a obrigação. Preciso ouvir, preciso congregar, preciso louvar. Mas se isso aqui não for experimentado, não vai passar de uma revista normal, que trouxe um conhecimento novo ou não, que eu comprei numa banca, li e já está lá guardada, talvez até obsoleta na minha forma de analisar o conteúdo. É fundamental. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. E a sua? Está pautada somente no conhecimento? Não experimentou nada? Não sentiu nada? É hora de pensarmos, de repensarmos, né, a nossa trajetória, viu? O livro de Jó vai instigar isso, em nome de Jesus. E, para concluir, meus amados, é demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém? Agradecendo aos amados da EBD Panorama, que disponibilizaram os slides para que nós pudéssemos utilizar, né? E, meus amados, já fica o convite, né? Próximo sábado, lição 2, aí vem quem era Jó. Aí agora, eita glória, vamos começar, né? Vamos sair mais dessa parte mais que hoje foi de informação, de estrutura, de texto, etc. Que é importante, mas aí as próximas lições de fato vão estar pautadas mesmo na revelação, né, desse personagem bíblico importantíssimo e que traz uma gama de experiências vividas e contadas e registradas que nós possamos e devemos, né, trazer para compor essa identidade cristã, né, que será justificada, né, com o cumprimento desse plano de salvação que foi instituído. Amém? Então, já fica o convite também para você, dia 6, terça-feira próxima, se assim Deus nos permitir, Ele não voltar, né, para estarmos também às 19h30, mais uma live com a missionária Nicinha, e próximo sábado, deixa eu olhar aqui rápido, dia 10 de outubro, estamos reunidos para estudarmos a lição número 2, quem foi Jó, quem é Jó. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. 1h09, fomos até mais rápido do que a semana passada. Mas o que importa não é o tempo, nem a quantidade de informação, mas aquilo que o Espírito Santo quer e quis que nós ouvíssemos no dia de hoje para nos colocarmos numa posição diferente daquela a qual iniciamos no início dessa aula de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e um bom término de sábado para você e a sua família.
Amém?